No que a igreja tenha ficado bastante abençoada com o cântico que nós acabamos de entoar com o coro Marcelo Gunter. O título do hino estava escrito ali durante o tempo que nós cantamos. Qual a tua paixão? E às vezes a gente aprecia a melodia, a gente aprecia os naipes bem ensaiados, o andamento da música, mas às vezes escapa um pouco a letra do que a gente canta. E eu não sei se você prestou atenção na letra deste hino, que fala do teu chamado. E diz na resposta lá que a tua resposta pode determinar o teu viver e o depois. Não só agora, mas o depois também. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no texto de Êxodo, capítulo 6. Nós vamos ler apenas um versículo. Êxodo, capítulo 6, nós vamos ler apenas o versículo 7 desse texto. E esse versículo, que eu peço que você me acompanhe nessa leitura, diz o seguinte: tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Você abriu sua Bíblia? Você acompanhou? Vamos ler novamente, todos juntos? Aqueles que também estão nos assistindo pela internet, possa também fazer nesse instante esta leitura comigo. Êxodo capítulo 6, verso 7. Vamos ler todos juntos. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Na versão da linguagem de hoje, eu tive a curiosidade de dar uma olhada para ver como esse texto chegou também ao povo na linguagem de hoje. Eu achei muito interessante porque ele diz o seguinte: eu vos farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida e nós te pedimos que nesse instante tu possas falar ao nosso coração, iluminando a cada um de nós, trazendo, Senhor, os teus ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Você deve se lembrar que quando nós estamos celebrando a ceia, o pastor, o ministro que está celebrando essa Eucaristia conosco, ele fala do cálice e a nova aliança. Você lembra disso? Todos lembramos, né? E frequentemente nós cantamos na igreja, ou nós ouvimos a igreja cantar o Deus de aliança. Aliás, a gente canta várias vezes aqui, né? Principalmente nos cultos jovens. O Deus da promessa. E uma curiosidade, lendo as Escrituras, e você, se quiser confirmar essa curiosidade, você pode fazê-lo. Nós temos esta palavra aliança repetida por mais de 290 vezes, de Gênesis a Apocalipse. 290 vezes. Nós vemos também mais de 80 vezes a palavra promessa. Promessa. E aí fica uma pergunta para nós. Entendemos o sentido dessas palavras? Entendemos o ensinamento bíblico sobre este assunto? Aliança, pacto, acordo. Eu quero rapidamente trazer aqui algumas informações, até para contextualizar a nossa ligeira reflexão desta manhã,
dizendo o seguinte: alguns pensam, infelizmente, que o Antigo Testamento não tem mais importância para hoje. Você já deve ter ouvido alguém falar isso, alguém se expressar dessa forma. Não, o Antigo Testamento foi escrito numa outra época, para um outro povo, outro costume, né? E que o importante é apenas o Novo Testamento, porque agora vivemos debaixo da graça e o Novo Testamento foi escrito no período da graça. Será que o Antigo Testamento tem algum valor para os nossos dias? E eu posso afirmar com muita certeza que a resposta está no ensino bíblico sobre as alianças, sobre o compromisso eterno de Deus comigo e com você, que é a forma de relacionamento de Deus com o seu povo. Existem igrejas evangélicas que só batizam os filhos dos crentes na adolescência, quando eles professam a sua fé, não é isso? Principalmente as igrejas cujo sistema de governo conhecido como sistema congregacional. Tem nada errado. Outras igrejas batizam recém-nascidos, filhos dos crentes, como é o nosso caso. A igreja presbiteriana, que tem o seu sistema de governo presbiterial. Tem igrejas, e aí eu falando de forma, que batizam seus filhos mergulhando na água. Você deve saber disso. Esse é um batismo conhecido como batismo por imersão. E outras igrejas que colocam água sobre a cabeça das pessoas, né? Conhecido como aspersão ou efusão, como queiram. E há igrejas que buscam o batismo com o Espírito Santo e falar em outras línguas, que você também deve conhecer, enquanto outras igrejas já diz que todo convertido é batizado com o Espírito Santo, porque afinal, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Por fim, consideram que todo ele traz consigo o Espírito Santo. Mas você pode estar perguntando, por que ele está dizendo essas coisas? Você entende essas diferenças? Tudo isso está relacionado com a compreensão sobre o compromisso eterno de Deus, alianças de Deus com a humanidade, comigo e com você. Entender este assunto certamente ajudará a respeitar quem pensa diferente dentro desses dogmas, a amar ao invés de se afastar, de se excluir. E a aliança de Deus é um dos principais ensinamentos da sua palavra, das Escrituras. Muitos estudiosos da Bíblia, teólogos, afirmam que sem compreender este relacionamento, esta aliança de Deus com os homens, fica difícil entender vários outros ensinamentos desdobrados da palavra de Deus. Por outro lado, quando entendemos sobre este tema, se torna mais fácil compreender os principais ensinamentos do Senhor. Principalmente essa ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Estou falando aqui de aliança, não esse metal que nós casados usamos, né? Estou falando aqui de aliança que é pacto, que é acordo, que é um combinado entre partes, que pode ser entre duas pessoas, entre duas famílias, entre dois povos, entre dois países, ou entre Deus e você, entre Deus e o homem, que tem as suas responsabilidades. Tem as suas responsabilidades. Aliás, esse costume de fazer aliança não foi inventado pelos homens. Na verdade, os homens aprenderam com o Criador, pois desde o início, Deus se relaciona com os homens fazendo alianças.
Isso fica claro na afirmação que aparece repetidas vezes ao longo de toda a Escritura. Farei com que vocês sejam meu povo e eu serei o seu Deus. Foi o texto que nós lemos, Êxodo capítulo 6, versículo 7. E você pode ver essa intenção de Deus repetidas em outros registros da palavra do Senhor. Eu vou citar alguns aqui para você gravar e confirmar depois. O profeta Jeremias, no capítulo 31, 33, fala a mesma coisa. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, verso 27, fala de novo: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Aí quando a gente passa lá para o período da graça no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, 16, está lá de novo essa afirmação maravilhosa: eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Hebreus capítulo 8, verso 10, também traz essa afirmação. Veja, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. E lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, verso 3, também a afirmação. Essa contextualização que procurei fazer agora, não só das diferentes formas de batismo, dos diferentes sinais daquilo que Deus fez na vida do povo, eu quero agora destacar 3 aspectos de suma importância nas alianças que Deus tem feito com você, comigo e com o seu povo. O primeiro aspecto que não pode escapar ao nosso entendimento são as promessas de Deus. Deus promete fazer algo por você e por mim. Essa é a parte de Deus nesse acordo que parece difícil, mas não é. O segundo aspecto, aí sim, mexe comigo e com você, é a exigência, é a obediência. Deus exige que os homens façam algo para Ele. Essa é a parte que nos cabe. E o terceiro aspecto é o sinal. E você pode ver que ao longo de todos os pactos, de todos os acordos, de todas as alianças que Deus fez com o seu povo, Ele estabeleceu um sinal. Ele estabeleceu um sinal. É importante entendermos que as alianças de Deus, elas são eternas. Elas nunca acabam. Tudo que Deus prometeu, mesmo no Antigo Testamento, quando muitos dizem que não vale para os nossos dias, continua valendo para hoje. Pois a palavra de Deus não muda. Tudo passará, menos a minha palavra. Então, dentro dos aspectos que nós levantamos aqui, da aliança de Deus com o seu povo, Ele faz a promessa. E nós cumprimos com aquilo que nos cabe. A promessa dele é para que os homens sejam abençoados, sejam salvos. E a nossa promessa, e a nossa parte, nessa aliança, ou nesse acordo, é ser obedientes. O que aconteceu? Ou o que acontece? Até hoje, os homens não cumpriram nenhuma das exigências que foram estabelecidas pelo Senhor. E nem nós. E nem nós. Vou lembrar rapidamente. Na aliança das obras, quando Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden com Adão, Ele exigiu que Adão simplesmente o obedecesse no decorrer de todo o trabalho que ele desenvolveria ali. E o que aconteceu? Ele quebrou a aliança. Ele comeu da árvore proibida. Desobedeceu. Gênesis capítulo 3, verso 6. Na aliança da graça, Deus exigiu aos descendentes de Noé que se espalhassem para a terra assim que fosse tudo seco. Que aliás tem um sinal que acompanha-nos até hoje.
Você sabe qual é o sinal? O arco-íris. Nunca mais farei com que o mundo seja disperso, ou seja, acabado com o dilúvio. E o que aconteceu? Eles não se espalharam para difundir essa maravilha de Deus, se aglomeraram e mais, foram construir a Torre de Babel para atingir o céu, para ser igual a Deus. Gênesis 11, versículo 4. Mas teve uma aliança com Abraão, quando ele exigiu que vivessem em comunhão com ele e lhe obedecessem. E novamente, o povo quebra várias vezes, preferindo adorar ídolos e deuses falsos, criando para si deuses. Êxodo 32, 7 e 8. E na aliança com Moisés? Essa, muita gente se lembra, mas não cumpre. Deus exigiu que o povo obedecesse à lei. Ali foi estabelecido os 10 mandamentos, a origem de toda a lei existente hoje no mundo, incluindo inclusive a guarda do dia do descanso, a correta celebração da Páscoa. E o que aconteceu? Eles quebraram muitas vezes, sendo rebeldes, profanando inclusive o dia de descanso e se esquecendo completamente da Páscoa. Ezequiel capítulo 20, 12 e 13. Mas não parou aí. Foi na aliança com Davi que Deus exigiu dele, homem segundo o coração de Deus, não só obediência, mas que os reis descendentes de Davi também o fizessem. E o que aconteceu? Quebraram essa aliança, sendo reis ruins, muitas das vezes afastando o povo do Senhor. 1 Reis capítulo 11, versos 3, 4 e 11. Por fim, a nova aliança. Jesus dispôs o seu único filho para que morresse na cruz, para que levasse os nossos pecados, para nos salvar, para nos redimir. E Deus pediu apenas o quê? Tenha fé no meu filho. Tenha fé no meu filho. Mesmo assim, nós quebramos frequentemente essa aliança, essa promessa bendita de Deus. E esquecemos de que nós temos um Deus todo-poderoso. Está lá registrado em Mateus capítulo 17, verso 20. Esquecemos que nós temos um Deus que cuida de nós, que olha por nós. Aliás, eu me lembrei aqui de uma ilustração que foi trazida aqui nesse púlpito. Se não me falha a memória, foi o presbítero Eduardo que trouxe uma vez, dizendo que lá numa igrejazinha do interior nordestino, naquela terra árida e seca, né? E eles estavam sofrendo tanto que eles se propuseram a orar pedindo que Deus mandasse chuva. Não sei se vocês estão lembrados. Que Deus mandasse chuva. E num determinado momento da igreja orando, uma irmãzinha chega na igreja com guarda-chuva. E não estava chovendo. E alguém chega para ela e pergunta, mas vem cá, por que você está com guarda-chuva se nós não estamos orando, pedindo chuva? Ou nós acreditamos nesse Deus ou não acreditamos. E somos assim. Acreditamos, mas não muito. E aí eu volto aos aspectos de suma importância no relacionamento com Deus, na aliança com Deus. Nós acabamos de completar 117 anos de vida aqui desta igreja. E se você ainda não fez essa aliança, está na hora de fazer com o Senhor. Ou se você fez e novamente não cumpriu essa aliança, está na hora de renovar esta aliança com Deus. A promessa da presença permanente do Senhor. Deus, em sua infinita bondade, prometeu estar sempre conosco. Nunca nos abandonar e nos guiar em todos os momentos de nossa jornada. E essa promessa, amados, ela foi estabelecida primeiramente lá com Abraão e seus descendentes, e personificada em Jesus Cristo, que nos garantiu estar conosco todos os dias de nossa vida, até a consumação dos séculos.
Mateus capítulo 28, verso 20. Palavra de Jesus. Isso significa que mesmo em meio às dificuldades e incertezas da vida, peculiares à nossa existência, podemos confiar que Deus está ao nosso lado, nos sustentando, confortando e nos dando forças para prosseguir. Mas aí tem a nossa parte, dentro deste acordo, dentro desta aliança, dentro deste relacionamento você e Deus, que é a obediência. A aliança de Deus também implica em nossa responsabilidade de viver em obediência aos seus mandamentos e aos seus ensinamentos. Ele nos chama para sermos um povo separado, santificado e dedicado a Ele. Qual a tua resposta nesse chamado? Qual a tua resposta? Pode determinar o teu viver agora e depois. Como você tem respondido ao chamado de Deus? Depois eu respondo. Depois eu faço. Não vou agora não vou fazer isso não. Eu vou viver primeiro a minha juventude, os meus tempos, depois eu faço. A obediência, amados, não é um fardo, mas uma resposta de amor ao Deus que nos amou primeiro, como registrou João lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E seu amor não teve cobrança, muito pelo contrário. Tudo que Deus prometeu, desde lá do Éden até hoje, Deus tem cumprido. Deus não falha. Ao vivermos em obediência, testemunhamos ao mundo o caráter transformador de Deus e somos instrumentos para manifestar o seu reino aqui na terra. Então essa combinação, este pacto, esse acordo, a promessa do Senhor e a nossa obediência, certamente culminará no compromisso eterno de Deus com você. E é a salvação de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que nos dá o dom da vida eterna. Louvado seja o Senhor. Eu quero caminhar para a nossa conclusão, irmãos queridos e irmãs queridas, que a aliança de Deus com a humanidade é um compromisso eterno. Ele é um presente precioso para mim e para você. É um presente de Deus para nós. Nos garante presença permanente. Nos chama à obediência e nos oferece a salvação eterna. Que possamos reconhecer o valor dessa aliança, o valor desse compromisso eterno de Deus comigo e com você. E que ao reconhecer o valor dessa aliança, desse compromisso, vivamos de acordo com os seus princípios estabelecidos na sua palavra, no Antigo e no Novo Testamento. Que essa compreensão da aliança divina transforme nossas vidas e nos inspire a viver em um relacionamento profundo e significativo com o nosso Deus, Criador, Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém?